Bom dia, irmão. Que Jesus esteja no seu lar, na sua casa, no seu trabalho e na sua vida. Hoje eu vou falar de algo. Hoje eu vou falar de algo que é os sinais, o fim, o começo do fim. Nós não estamos, nós olhamos como Jesus diz para os sinais do tempo. Inverno, verão, né? Primavera. Mas nós não observamos os sinais de Deus sobre a terra. Como ele disse que nós deveríamos estar vigilantes sobre isso. E pelo que nós estamos vendo, o caos que está ficando no mundo e sobre a humanidade está perto do príncipe das trevas dominar este mundo. E Jesus vem buscar a sua igreja. Muitas vezes o crente está dormindo ou não está guardando azeite no seu coração, preocupado com outras coisas, e não está olhando os sinais que Jesus disse que ia acontecer. As guerras, não nação contra nação, mas o próprio país se destruindo em guerras. O que é que está acontecendo no nosso país? Uma guerra. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos? O que é que está acontecendo em todos os países do mundo? Eles não estão brigando contra os países. A guerra é dentro da própria nação. E isso é um dos sinais da Bíblia, nos mostrando que começou o fim. Eu não estou aqui para amedrontar. Eu não estou aqui para dizer que Jesus vai voltar amanhã. Eu estou aqui para que nós abrimos os nossos olhos e prestamos atenção nos sinais que a Bíblia nos diz, e para que nós fique atento na vigília, na torre de vigília, como uma atalaia do Senhor. Só que hoje eu vou falar de você do começo do fim, e Jesus deixa bem claro em sua palavra. E o que nós estamos vendo nesse mundo e até no nosso país é a vinda de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, porque um ano para Deus pode ser 1000 anos. Ele tem paciência em querer salvar a humanidade, mas eu acho que está chegando o dia que ele vai vir buscar a sua igreja. Pelos sinais que a Bíblia me mostra e que eu estou vendo no mundo de hoje, nesse século que entrou. Os dias estão abreviados, as coisas estão acontecendo mais rápido, a violência aumentando, né? A violência está grande, o mundo está entregue, como ele diz, à sua própria concupiscência, que está destruindo a humanidade. As mentes das pessoas cauterizadas, não em buscar a palavra, mas em buscar bens materiais. A coisa está se caminhando para o fim mesmo, como o próprio Jesus disse. Então eu gostaria que você abrisse a sua palavra junto comigo, aí onde você está, e abrisse sua palavra em Mateus 24, 29. Jesus diz: depois daquele dia de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Olha, isso aqui
dói no nosso coração. Será que eu sou um desses escolhidos? Será que eu estou fazendo e agradando ao meu Deus? Será que eu estou andando como os apóstolos andaram? Será que eu estou fazendo aquilo que ele me ensinou? A gente temos de prestar atenção, pessoal, porque a igreja está dormindo. A igreja está nécia, não está guardando azeite no seu coração. A igreja não está preocupada com o reino de Deus e a sua justiça. A igreja está preocupada em conquistar esse mundo que vai ser destruído, porque o próprio Deus disse que ele vai ser destruído. Está sendo destruído, e nós, como cristãos, temos de nos preparar para ser um desses escolhidos. Será que você está se preparando? Será que você está na igreja por estar? Será que você está sendo um crente e não um cristão? Como a Bíblia diz, nós temos de nos preparar. O fim está próximo. Nós estamos no começo do fim, irmão. O final está aí, estamos chegando numa reta final. Deus deu muita oportunidade à sua criação. Deu muita oportunidade à humanidade. Deus deu muita oportunidade à humanidade para se consertar. Desde Abraão até os dias de hoje, Deus sempre quis trazer o povo para o seu covil, trazer o povo para o seu meio, trazer o povo para a sua obediência. Mas o povo não quis e não quer obedecer. E os dias de hoje está triste. E nós temos de abrir os nossos olhos, não viver segundo a carne, mas viver segundo o espiritual. Deus está falando em sua palavra para nós olharmos para o que está acontecendo no mundo. Para o anticristo entrar, ele vai ter de provocar o caos. E ele já está provocando o caos no mundo. Porque quando ele entrar, ele vai mostrar uma paz enganosa. Ele vai mostrar uma união enganosa. Ele vai mentir, ele vai enganar. Para até aqueles que muitas vezes aceite ele como Messias. E nós temos de abrir os nossos olhos, irmão. Porque o caos está no mundo. O caos está no mundo, o caos está grande no mundo mesmo, tá? Terrorismo lá fora, bomba sendo destruída, violência por violência. Aqui no nosso país, guerras entrando, porque está uma guerra instalada. Está uma guerra instalada, se você vê os noticiários, se você vê os presídios, se você vê, a guerra já começou no nosso país. E muita gente está fazendo vista grossa. Mas essa guerra pode nos atingir. E nós temos de nos preparar como igreja do Senhor Jesus. Preparar para ir para uma nova nação. Deus prometeu para os judeus no passado, quando era escravo do Egito. Deus prometeu para eles uma terra. Hoje Ele nos promete uma nação. Mas para o povo sair da escravidão, teve de fazer obedecer. Então hoje nós vivemos num país, no mundo, e nós não vivemos, nós não fazemos parte dessa pátria, porque a nossa pátria está no céu. Então estamos esperando o Cordeiro descer com poder e glória para nos salvar. Mas para isso nós temos de estar atento. Nós temos de estar guardando o azeite na lamparina. Nós temos de estar com a chama do primeiro amor acesa, guardada dentro de nós. Olha o que ele fala em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, ele diz o seguinte, irmão. Em 2 Pedro, aliás, desculpa. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, do 7 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
Mas o céu e a terra que agora existe estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição do que não querem saber de Deus, daqueles que não querem saber de Deus. Daqueles que não querem saber de Deus. A terra vai ser destruída. Deus está esperando que você, ainda que tem tempo, ainda há tempo. Jesus disse que a porta ainda está aberta. E quem passar por ela vai entrar em pastos verdejantes. Mas ele diz também, a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas quando ele fechar essa porta da salvação, ninguém vai poder mais abrir. E quando ele fechar essa porta, muitos vão chorar, se lamentar, gritar, vão se escabelar, mas vai ser tarde demais. Porque o tempo é agora, é hoje, é nesse momento aí. O tempo é hoje. Todo dia nós temos de acordar preparados. Preparado porque Jesus disse que vai vir como um ladrão. Um ladrão, quando vai para sua casa, ele não bate na porta e diz, hoje eu vou te assaltar. O ladrão, ele vem de surpresa, e quando você menos espera, já está acontecendo e você não tem como reagir. Assim vai ser a vinda de Cristo. Se você deixar para reagir em cima da hora, vai ser tarde demais. Então nós precisamos nos apegar mais à palavra, ao Evangelho. Nós precisamos mais ficar na torre de vigília. Nós somos a atalaia do Senhor. Nós estamos olhando os sinais da natureza, do tempo. Mas não estamos olhando os sinais que Jesus deixou para que nós não fosse pego de surpresa. E muitas pessoas estão se esquecendo de olhar para esses sinais. E ficam brincando. São nécios. São aqueles cristãos nécios. Não! O noivo não vai chegar hoje. Ah, meu pai morreu. Minha mãe morreu dizendo que Jesus ia voltar. Ele não pode nem voltar até eu morrer. Mas eu tenho de morrer confiando nele. Porque se eu morrer confiando nele, eu morro como um santo. Santo não é como santo das igrejas católicas, não. É santo que se diz separado do mundo. Não agradando ao mundo, mas agradando a Deus. E quando ele diz que os santos serão ressuscitados no grande dia e que não vão morrer, vão dormir para esperar a vinda do Cordeiro. Se nós nos prepararmos, eu não estou aqui esperando que Cristo volte hoje, ou amanhã, ou depois. Não estou pregando essa palavra para você ficar pensando assim. Eu estou pregando essa palavra para que nós fiquem em vigília. Porque ele disse que ia voltar, mas Pedro morreu. E não viu a volta dele. Mas Pedro morreu como santo, separado do mundo. E vai ressuscitar no grande dia. E vai sentar à mesa com o Senhor Jesus e cear na grande ceia que ele vai fazer quando ele resgatar a sua igreja. Então eu não estou vivendo aqui porque Jesus vai voltar amanhã. Eu estou vivendo aqui porque eu creio na palavra dele. Creio, se ele voltar hoje, eu serei arrebatado. Se ele não voltar, eu quero morrer acreditando que ele vai voltar. Eu não vou ficar como os nécios que dizem assim, muitas pessoas dizem, Jesus disse que ia voltar e até agora não voltou, Jesus não vai mais voltar para esse mundo. E muita gente diz até uma heresia, se Jesus voltar para esse mundo, ele vai ser morto pior do que ele foi pregado numa cruz. Porque as pessoas pensam que Jesus vai voltar como homem, Jesus vai voltar com poder e glória. Ele vai voltar para julgar a igreja. Ele não vai voltar para ser julgado como ele foi. Ele vai voltar para julgar a igreja. Ele vai voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele vai voltar.
E a palavra, como diz aqui, diz que nós temos de nos preparar. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Daqueles que não creem em Deus, não querem saber de Deus. Ninguém quer saber de Deus. Pensa que Deus é uma ilusão. Pensa que essa palavra é escrita por homem, inspirada por Deus, pessoal. A Bíblia escreve coisas que na época não tinha acontecido e só está acontecendo hoje. Você que muitas vezes que diz não acredita na Bíblia, você já leu Abacuque? As revelações que estão lá, que é hoje que está acontecendo. Você vê Apocalipse falando do que está acontecendo nos dias de hoje. E quanto tempo foi escrito? Era Deus inspirando o homem, usando o homem como instrumento para escrever, para que a igreja dele fosse preparada. Mas a igreja é aquele que crê. Porque muitas pessoas dizem no mundo, todos estão salvos. Todos são filhos de Deus. É mentira. A própria Bíblia diz isso, que é mentira, que não é todos que são filhos de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos criatura de Deus. Criatura, porque somos filhos do pecado. Depois nós nos tornamos servo, quando conhecemos a palavra, nos dedicamos a ela. Depois nós somos batizados pelo Espírito Santo e nos tornamos co-herdeiro, filho adotivo de Deus. Mas para isso existe uma caminhada, uma renúncia, uma dedicação. Aí a pessoa está no mundo fazendo todas as coisas erradas e diz assim: ah, Jesus morreu por mim, eu estou salvo, sou filho de Deus. Você é uma criatura. Você precisa se esforçar para se tornar filho e co-herdeiro da nação de Israel. Vamos nos preparar, igreja, porque o caos está no mundo e o fim já começou. O fim já está no começo. Ele diz mais em 2 Pedro 3,11, diz assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? É uma pergunta que a Bíblia faz para mim e para você, mas ela dá a resposta. A vida de vocês deve ser agradável a Deus. Agradável a Deus. Não é agradável ao mundo, ou agradável aos meus próprios interesses. É agradar a Deus. E dedicada a Ele. Quer dizer, agradar a Deus com a minha vida e dedicar ela a Ele. A Ele. Dedicar a Ele. Esperando a vinda do dia de Deus. E façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. O cristão, ele vive nessa esperança. O cristão vive dessa maneira. O cristão não vive segundo o mundo e as coisas que o mundo está oferecendo.
O cristão vive pela palavra. O cristão que diz que vive pela fé e não confia na palavra, ele não é cristão. O cristão que glorifica a Deus quando está no bem, em tudo indo bem, e quando vem uma dificuldade, ele blasfema contra Deus. Se o Senhor não me der isso, eu vou lhe abandonar. Deus precisa muito de mim, de você. Precisa. Deus disse, se eu não pregasse, ou se você não pregasse, ele usaria as pedras para pregar o evangelho dele na terra. Deus não precisa de mim nem de você. Agora nós necessitamos, dependemos e temos de estar todo o tempo de nossa vida nos pés dele, para que nós venha ser vencedor nesse mundo. Porque ele venceu o mundo por nós. Nós não temos força para vencer, mas ele venceu por nós e nós temos de estar com ele para que essa vitória seja garantida em nossa vida. A coisa está acontecendo. O mundo está sendo destruído. Está chegando o fim deste mundo. Está chegando o fim. Muitas pessoas pensam que é a mão do homem que está destruindo o mundo. Não, é a profecia de Deus que está se cumprindo. Que essa terra seria destruída. Aí as pessoas, como diz muitos, nós vamos fazer uma casa em Marte, nós vamos fazer uma nave espacial. Mas ele diz aqui que o universo será derretido. O universo será derretido. Não tem. Só vai ter um lugar para morar. Aliás, 2. A prisão que ele preparou para o diabo e seus anjos, que é o inferno, ou o céu, que ele construiu para todo aquele que o obedece, para todo aquele que vive se esforçando para agradar a ele. Então nós, como a igreja do Senhor Jesus, temos de olhar para os sinais que estão muito vivos nos dias de hoje. Há muitos tempos atrás, há muitos anos atrás, nós via que para acontecer um sinal, acontecer algo, até o ano passar, era demorado. Hoje, os dias estão abreviados, como o próprio Jesus diz. Os dias estão tão abreviados que nós não temos quase tempo para fazer nada. Quando nós pensamos, já anoiteceu. Quando nós pensamos, a semana já passou. Quando nós abrimos os olhos, o ano foi embora. É a profecia de Deus se cumprindo. Mas o mundo não está olhando para esses sinais. O mundo está olhando para se chove, se é primavera, se a flor nasce. A humanidade está olhando para coisas que Jesus disse que não devia olhar. Mas nós devemos olhar para os sinais, irmão. E as coisas estão acontecendo. O caos está no mundo porque está perto da entrada do anticristo. E olha, se você não tem conhecimento da palavra, os falsos profetas já estão aí. Como ele diz, o próprio Jesus diz em sua Bíblia. Se ele não abreviasse os dias, até aqueles que eram salvos poderiam se perder. Porque o engano está grande no mundo. Muitas pessoas se dizem ser cristãos, pastores, bispos, mas estão levando muitas almas para o inferno, porque são falsos profetas. Leia na Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Não deixe ela na sua estante. Não deixe ela criando poeira, traça. Abra ela. Examine ela todos os dias. Que o seu discernimento espiritual, que é a visão espiritual, vai se abrir e você vai enxergar o mundo como ele realmente é. Não como a sua carne vê, mas você vai ver o mundo com os olhos espirituais e você vai ver os sinais de Cristo que estão bem vivos, muito mais vivos nos dias de hoje do que no passado. E também ele fala em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses ele diz o seguinte. Aliás, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses
1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 1. Cadê aqui, meu Deus? 5. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdadeira. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. Quer dizer, o verdadeiro pastor, ele está mostrando a verdade. Ele não está encobrindo os acontecimentos, aquilo que está acontecendo no mundo. Ele está mostrando a verdade. Ele não está atrás de trazer o seu dinheiro para o bolso dele. Ele está querendo que você caminhe no caminho reto, no caminho correto, mostrando a verdade para você. Ele não está preocupado em obter coisas materiais nesse mundo. Ele está vivendo como os profetas do passado. Muita gente não olha como os profetas do passado viveu. Samuel morreu dentro de uma caverna, sozinho, com a doença, enfermo. E ele fez a obra de Deus, levantou reis sobre a terra, rei Saul, rei Davi, mas ele mesmo não tinha nada. Ele fez Saul e Davi ser rico e ele não tinha riqueza nenhuma, porque a maior riqueza dele era quando ele estava no deserto e a voz de Deus vinha sobre ele. Os profetas, os apóstolos morreram sem nada. E nós vemos que a verdade não está sendo dita, porque aqueles que estão no altar estão vivendo com a concupiscência desse mundo. Estão vivendo na luxúria desse mundo. Eles não estão vivendo como a palavra de Deus diz que devemos viver. Eles estão acumulando. Se você notar, note essas igrejas grandes de sobrenomes, que os líderes delas estão acumulando tesouro na terra, onde Jesus diz que nós não devíamos acumular, mas sim tesouro nos céus. É esses sinais, essas poucas coisinhas, essas poucas coisas que as pessoas não estão enxergando, estão sendo enganadas pelos falsos profetas. É sinais que a Bíblia deixou para que nós viéssemos enxergar. Não é grandes coisas não, é pequenas. Para que nós não viéssemos cair no engano e ser tragado para o fogo eterno. Junto com eles, que eles vão. Então abra os nossos olhos. Que nós venhamos abrir os nossos olhos para entender a palavra e viver ela. E viver ela. Em Mateus 24, diz o seguinte. Mateus 24 diz o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Mateus 24 diz o seguinte, 36. Capítulo 24, versículo 36. Diz assim: Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam que estavam acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também
será a vinda do Filho do Homem. Olha que tristeza. O mundo hoje está vivendo aquelas festas, até o mundo, o mundo cristão não. O mundo gospel do dia de hoje é show, é festa, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vivendo uma ilusão, vivendo segundo o mundo. E a porta da arca, que é Jesus hoje a porta da arca é Jesus. Jesus está aberta para que quem está fazendo a vontade dele consiga entrar nessa porta. Mas do jeito que ele fechou a porta da arca de Noé, e a Bíblia diz que Deus lacrou ela, botou um selo nela, porque Noé podia se ver o desespero do povo e querer abrir. É por isso que Deus diz, a porta que ele fecha, ninguém consegue abrir. Então, a porta que é Cristo está aberta. Mas quando ela se fechar, irmão, não adianta chorar. Não adianta bater. Não adianta buscar. Porque a Bíblia diz que quando ele buscar a sua igreja, quando chegar ao fim, até as letras da Bíblia, do Evangelho dele vão sumir. Vão desaparecer. As pessoas, irmão, vão blasfemar contra ele. Já estão perdidos mesmo, mas vão mostrar quem são. Vão dizer que ele é injusto, vão dizer que ele não fez a coisa certa, vão blasfemar, vão gritar, vão espernear. Mas a oportunidade Deus está dando hoje, para mim e para você. Só que muitos não estão agarrando essa oportunidade. Muitos não estão agarrando essa oportunidade. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, no dia de hoje. Que eu sigo o Evangelho e amo o Evangelho de Cristo e quero, se ele não voltar, quero morrer nele. Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que eu conquistei foi destruído. Mas tudo aquilo na minha vida que eu entreguei na mão do Senhor Jesus, eu tenho até hoje. Isso fica uma frase para você. Porque você pode estar lutando e se você não entregou na mão de Deus, vai se perder, irmão. Porque nós nos perdemos, nos destruímos. Não é Deus que nos destrói. Aí você diz, então por que Deus não me pega a força e me bota no caminho dele? Porque Deus não pega aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você não, irmão. Deus me deu livre árbitro. Eu tenho uma escolha. Ou eu vivo. O Evangelho não é religião. O Evangelho é um modo de viver. Religião é as outras. É um modo de viver. Ou eu vivo como Cristo quer, ou eu faço a minha vontade. Tem a passagem na Bíblia que tudo é lícito. Mas nem tudo me convém fazer. Quer dizer, eu posso. Deus não vai me proibir de eu fazer nada. Eu sou um cristão, mas Deus não me proíbe. Não me proíbe de nada. Eu tenho de saber aquilo que edifica e aquilo que me destrói. Eu tenho de escolher sempre o que me edifica e rejeitar aquilo que me destrói. Tudo é lícito. Quer dizer, tudo eu posso fazer. Mas que adianta eu pegar um copo de cerveja e ficar bebendo? Ficar bebo, caindo. O que é que isso vai me edificar? Ah, vai me dar uma alegria passageira. No outro dia eu estou de ressaca, vomitando verde, tremendo, destruindo o meu organismo por dentro. Se eu beber um copo d'água e ler a Bíblia, isso me edifica. Porque isso está fazendo com que eu venha crescer espiritualmente e ter força para obedecer mais a Deus do que a minha carne, a minha vontade. Então, Deus não vai fazer a parte que você pode fazer. O que você pode fazer, Deus não vai descer do trono dele e vir fazer por você.
Só tem uma coisa que Deus faz em nossa vida. É o impossível. Porque o que é impossível para mim é possível para Ele. Então Ele vem e faz. Mas o possível, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso renunciar, aquilo que eu posso negar para fazer a vontade dele, Ele não vai entrar dentro de mim a força e fazer com que eu venha fazer. Não. É uma escolha sua. É uma escolha minha. Eu tenho muito... Meus irmãos, eu não chego. Eu não chego perto deles e fico... você... Não. Eu prego. Quando eles vêm aqui na minha casa, ele vê como minha vida mudou. Eu prego a palavra. Eu não fico lá dizendo também... você está no diabo, você é o inferno, você é o cão. Não. Eles escolheram essa vida. Como um dia eu estava lá. A única coisa que eu posso fazer por eles é orar. A segunda coisa é pregar para eles. Se eles crêem e quiserem ser batizados, eles vão ser salvos. Se eles não crêem, eles vão ser condenados. É a realidade que nós temos de viver. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não vou criticar a vida deles, porque é uma escolha deles. A salvação é individual. Se eu pudesse algemar cada um deles, botar uma algema e botar eles aqui na igreja comigo, eu faria isso. Mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. Nem por força, nem por violência. A gente temos de mostrar o Evangelho. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele só dizia uma frase: larga tudo que tu está fazendo e me segue. Larga tudo que você está fazendo e vem fazer a minha vontade. Venha fazer a minha vontade. E Pedro, Tiago, Timóteo, largaram e seguiram a Jesus. Renunciaram sua vida. Mas foi uma escolha de vida deles. Quantos? Olha só como Jesus é. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos, Jesus chegou e curou um, curou 2, curou 3, curou 4, curou 5, curou os 10. E eles foram no meio do caminho e eles foram vendo que a lepra ia saindo do corpo deles. Mas só um voltou para agradecer. Os 9 continuaram perdidos. Às vezes Jesus te cura, irmão. Muita gente diz que é dando dinheiro, é dando isso, dando aquilo outro. Ou muitas vezes Jesus te cura. Jesus. Porque Ele e o Espírito Santo têm o poder da cura aqui na terra. Aí você vive no engano. Eu vou ser bem sincero. Não quero que você fique com raiva de mim, mas a verdade tem que ser dita. Aí você bota aqui um santo. Por exemplo, eu vou botar um que é da Bíblia, que muitas pessoas usam. São João me curou. João, quando estava vivo, curava as pessoas e não era ele que curava. Ele era um instrumento de Deus, era o Espírito Santo que estava nele, que curava as pessoas. Agora que é uma imagem de barro, vai curar. Aí você, em vez de glorificar o nome do Senhor Jesus, você glorifica uma estátua. Foi Ele que te deu a cura. Mas a escolha foi sua, de não glorificar Ele. Glorificar esse grampeador aqui, esse grampeador aqui, ó. Eu passei ele na cabeça e tirou a dor de cabeça. Toda honra, toda glória seja dada a você, grampeador. É o que muitos estão fazendo no mundo. E por isso muitos vão ficar e vão ranger os dentes. É por isso que muitos não vão sentar na mesa com o rei. Porque eles escolheram, foi você, foi eu que escolhi. E a escolha é minha e sua. A escolha é minha e sua. Nós não podemos escolher
É aquilo que me edifica. Eu não vou escolher aquilo que destrói minha vida. Então, nós temos de estar vigilantes. O mundo está aí, irmão. E o mundo está caminhando para uma destruição. Não existe governo, não existe homem, não existe ninguém que vai mudar isso aí. Porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Outra coisa que é muito errada nos dias de hoje, e eu vou falar dos evangélicos. Cristão não, porque cristão não anda dessa maneira. Os evangélicos ficam se candidatando e dizendo que ele vai mudar o mundo. Então ele mesmo está se colocando no lugar de Deus, porque eu creio que a profecia de Deus vai se cumprir. Não é eu que vou estabelecer uma lei mudando a lei do universo, que é a palavra de Deus. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer, e não tem homem fazendo lei que consiga impedir daquilo acontecer. Então esses hipócritas estão aí querendo muitas vezes entrar na política usando o nome de Deus. Eu acho errado. Eu sou correto. Eu acho errado. Se candidatar usando o nome de Deus, usando a igreja e dizendo que vai impedir da igreja ser perseguida. Que vai impedir, vai botar leis. Se Deus diz que o mundo odiaria a igreja, não tem homem no mundo que faça uma lei que o mundo venha abraçar a igreja. Não existe isso. Isso é conversa de falsos profetas, isso é conversa de enganadores. Não existe isso. Não existe. Eu vou mudar. O homem vai mudar. Vai mudar a palavra? A Bíblia diz que não pode ter tirado daqui nem um tio, nem uma vírgula. Então, irmão, presta atenção. Vamos viver a palavra de Deus. Eu sei que esses vídeos que eu estou postando é um vídeo da palavra. Nem todo mundo vai querer escutar. Se eu tivesse aqui fazendo palhaçada, ou até mesmo mostrando vídeo de mulheres peladas, ou outras coisas, contando piadas imorais, talvez eu chegasse com esse vídeo a 16 milhões de pessoas assistindo. Mas eu também não estou afim. Se uma só pessoa escutar a palavra que é pregada aqui e se salvar, para mim é uma alegria tremenda. Porque eu estou fazendo pela salvação. Não só minha. Porque eu recebi ela e Jesus disse que um dia eu tenho de pregar e falar do amor dele para que outros sejam salvos. E a salvação minha depende da minha dedicação. Porque outra coisa também, as pessoas dizem eu estou salvo para sempre. Eu não. Minha salvação é conquistada todo dia. Eu ainda estou vivo e eu posso sair daqui e praticar algo que não agrada a Deus e morrer desagradando a Deus e ir para o inferno. Mas você tem 25, 30 anos de igreja. Isso não conta. Conta é o dia. Se no dia da vinda de Cristo eu não estiver fazendo algo que agrada a Ele, eu vou ficar. Então a salvação é conquistada. Todo dia nós se levantamos para vencer. A própria Bíblia diz que quando nós se levantamos, o diabo está ao nosso redor como um leão, querendo tragar a nossa vida. A nossa vida é a nossa salvação. Então todo dia nós temos de derrubar um leão. Todo dia nós temos de destruir o inimigo. Então eu sou assim, eu me acordo todo dia e digo, Deus, me dá força para que eu não venha a errar o meu caminhar com o Senhor. E que o Senhor dirija os meus passos, conduza a minha vida e supra com minhas necessidades no dia de hoje, porque a tua graça me basta. E que o Senhor Jesus venha ter misericórdia de nós. E que o Senhor Jesus venha o mais rápido possível. Eu chamo por Ele todo dia que venha buscar a igreja, porque o mundo que nós vivemos não está prestando mais.
Maranata, Senhor. Maranata, Maranata, Deus Altíssimo. Vem buscar a tua igreja. Vem buscar a nós, porque aí nós vamos ter uma paz verdadeira, um gozo eterno. Vem buscar a tua igreja, Senhor Jesus, para que nós venhamos sentar diante do Senhor e ver a glória do Senhor eternamente em nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe todos vocês e que a majestade de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa, e que as necessidades da sua vida sejam supridas por Deus no dia de hoje. Amém. E que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.